pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo do canal VD Diário de Ideias. Estou aqui hoje com a proposta, de continuar nossas aulinhas aí nesse curso gratuito aí que a gente está ministrando aí no canal VD Diário de Ideias. E depois de 4 aulas, bem produtivas, a gente fizemos uma live aí na semana passada para estar esclarecendo algumas dúvidas, que ficaram pendentes, o pessoal não conseguiu pegar. E eu também disse que o próximo módulo, vamos dizer assim, do nosso curso seria a parte das ferramentas. A gente sabe que tem muita gente ainda que tem dúvidas, com relação às ferramentas a serem usadas, como adquirir, como usar. Então, primeiramente, nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar as ferramentas que são necessárias para você fazer uma instalação bem bacana, fazer uma instalação com qualidade e também não, na hora que você estiver na obra ou fazendo a sua instalação, você não precise pedir nada para o cliente, uma ferramenta, porque é uma coisa super desagradável. Então, pessoal, isso aqui, vocês estão vendo, é o mínimo que eu consigo trabalhar com perfeição sem passar aperto. Tá bom, pessoal? Isso aqui é um investimento que eu fiz aqui, eu posso falar para vocês aqui em média que deva ter aqui em ferramentas numa média de R$200, tá? Isso porque eu não vou colocar assim, a gente tem que ter uma escada, eu tenho a escada está guardada, é uma coisa que não pode faltar, que não está aqui, uma extensão elétrica também não está aqui, é necessário que tenha uma extensão para você poder fazer a ligação que seja pertinente, certo? E também um holofote, eu tenho um holofotezinho pequeno, que às vezes você acaba se prolongando na obra e começa a escurecer, de repente não tem iluminação, e com esse holofote ele vai ajudar você a terminar o seu serviço, a terminar o trabalho. Tá? Então vamos lá, pessoal, o que é necessário? Como vocês estão vendo aqui, minha caixa de ferramentas, podemos dizer assim, eu tenho uma espátula de plástico, tá? Ou silicone, essa aqui é de plástico, é silicone, e essa daqui normal. Aí você vai me perguntar, para que você usa espátula? De repente você chega na casa do cliente, você precisa fazer uma raspagem na parede, para tirar alguma casca de tinta, alguma coisa assim, você tem que ter uma espátulazinha que serve para isso, sem contar que você pode também mexer o gesso cola na hora que você estiver preparando, ou então até fazer algum reparo com massa corrida. Então você precisa ter a espátula, beleza? A parte da instalação propriamente dita. Essa aqui é a nossa ferramenta. Essa aqui é a nossa ferramenta para picotar. Tá vendo? É uma ferramenta bem útil, tá? A gente sempre fala dela porque a gente picotar é extremamente necessário em qualquer tipo de parede, tá ok? Então, assim, na dúvida, a gente sempre fala, na dúvida, picota, e essa daqui é a ferramenta para você picotar, ok? Porque se você usar uma espátula, pessoal, você vai quebrar. Você está fazendo, um atrito de uma ferramenta frágil, podemos dizer assim, não é para isso, e com uma ferramenta pesada e ter que batê-la na parede. Então, esse atrito da ferramenta com a parede não é bom. Você danifica as pontas da espátula e acaba que ela fica, teoricamente, inutilizável. Então, uma ferramenta dessa custa em média aí R$18, se eu não me engano, R$18 foi na época que eu comprei, e é muito útil, tá bom? Eu tenho também, que eu utilizo, uma talhadeira, certo? Para que a talhadeira? De repente você precisa tirar algum resto de cimento, que fica na obra ou que fica no rodapé. Então, essa talhadeira é bem útil. Acompanhando ela um martelo simples, não precisa ser marreta, pode ser um martelinho simples para você fazer o trabalho, tá? Eu tenho aqui, vamos lá, um esquadro. Esse esquadro serve para a gente, na hora que você for fazer o recorte na peça, tá, pessoal? É bom ter um esquadro, o esquadro te ajuda muito, não tem como você errar utilizando o recorte para fazer o risco na peça, certo? Você vai colocar na peça, vai fazer o risco, e esse aqui também é muito útil para você estar usando. Eu tenho aqui também os carrilhos. Esse aqui que a gente sempre fala, pessoal tem dúvida, esse é o carrinho com guia. Por que eu falo guia, pessoal? Porque essa parte aqui, que vocês estão vendo, essa parte ela encosta na peça. Ela encostando na peça, o que acontece? Você vai fazer o movimento e ela não vai
ela não vai sair de lado e não corre o risco de você fazer um reparo torto, né? Vamos dizer assim, na peça, beleza? Tenho esse aqui, que é o carrinho de correção. Vocês podem ver que ele é totalmente diferente, ele não tem guia. Por que ele não tem guia, pessoal? Digamos que essa parte aqui, peraí só um minutinho. Digamos que essa parte aqui é a parte da placa. Você fez um alinhamento, colocou toda a fiada de placa, correto? Aí mais uma vez aqui, pessoal. Colocou isso aqui é uma placa inteira, tá? Faz de conta que aqui é uma placa inteira. Ela já estando na parede, você não tem como passar esse carrinho. Por quê? Ele não vai deixar, isso aqui vai encostar na parede e, né, o corte propriamente dito não vai pegar na peça, vai ficar ruim. Então essa daqui é a que você consegue chegar mais próximo da parede da peça. Você vai colocar aqui e vai fazer o movimento. Esse é o movimento do carrinho de correção. Ele é um carrinho de 2, se eu não me engano, ele tem 2 centímetros aqui de 2 centímetros, isso mesmo. Aqui, ele tem 2 centímetros. E o que é ideal para isso aqui, pessoal, também? Pessoal que gosta da ripada, olha. Isso aqui é a medida certinha para você passar nos frisos da ripada. Com esse aqui você já não consegue. Por conta do quê? Da parte que é o guia que a gente sempre fala. Tá ok, pessoal? Esse aqui é o guia, que é usado para a gente tirar rebarba e fazer o acabamento antes de instalar a peça na parede. E esse aqui é o de correção. Lembrando, pessoal, que existe esse carrilho aqui, ele mais largo, tá? Existe um carrilho mais largo que é para cobogó e desse aqui também, tá? As lâminas são maiores. Então, esse aqui é o ideal para as placas, né, pequenas de 3D, beleza? Nível de bolha, né? Também muito importante, que você pode usar na sua caixa de ferramenta, que também te dá a definição de que você fez a instalação, placa na parede. Você colocou isso aqui em cima da placa, você vai saber se a sua placa está torta ou não está. O que você vai fazer com ela? Você vai ajustar a sua placa conforme o nível. Acertou? Segura um pouquinho, deixa colar e tira. Muito importante ter uma ferramenta dessa aqui na sua obra. Eu tenho aqui o nível de linha, que eu também já falei muito sobre ele, eu gosto muito de trabalhar. Isso aqui é um material que ele contém aqui um barbante, vocês estão vendo aí, né? O barbantezinho. E esse barbante ele é colorido. Estão vendo? Ele é bem colorido. Por que ele é colorido? Para justamente te dar a definição na hora que você utilizar ele na parede. Como que ele é utilizado, Eduardo? Você vai fazer a medição normal, né? Com a mangueira de nível, que eu já vou falar dela daqui a pouco. Você achou o ponto primário e o ponto secundário, você vai segurar essa hastezinha de ferro aqui, que eu também já falei dela para vocês. Você vai segurar para te dar firmeza na parede e vai esticar esse outro lado aqui, que é a ferramenta propriamente dita, no ponto secundário. Feito uma pressão na parede da linha, você vai puxar a linha e soltar. Quando você soltar, esse pó que tem aqui nela vai ficar aquela marca na parede, entendeu? Te dando definição da linha reta que você vai precisar trabalhar. Tenho aqui também um serrote pequeno, né, para cortes menores, tá bom? Para você fazer um recorte de uma caixinha de tomada, podemos dizer assim, né? Um recorte pequeno, muito útil essa ferramenta. Eu tenho, na verdade, até são duas, nós temos duas dessa daqui, porque isso aqui também é uma ferramenta que não tem por que você não ter uma a mais. Se você tiver um ajudante e precisar fazer um recorte também, você com outra ferramenta você agiliza o seu serviço. Eu tenho aqui também, pessoal, que muita gente não gosta, mas é sempre útil você ter na sua caixa de ferramentas, vocês estão vendo aí, ó, é o divisor de 1 milímetro. Ô Eduardo, para que serve esse divisor de 1 milímetro? De repente você tem uma parede que não está tão certinha, de repente você tem um rodapé ou o chão não está tão nivelado e você precisa de um apoio na parte de baixo para você poder estar utilizando. Então por que eu não posso utilizar um divisorzinho desse aqui? Eu tenho na minha caixa de ferramenta esse aqui que é o de 1 milímetro e tenho de 2 milímetros, que ele é um pouquinho maior, também ajuda muito quando for fazer a instalação.
E a dica que eu dou com relação ao divisor é com relação às peças que formam desenho, pessoal. As peças que formam desenho. Se você tiver alguma dificuldade com relação ao alinhamento dessas peças, você pode usar o divisor. O que o divisor vai proporcionar para você? Ele vai te proporcionar espaço para você movimentar a peça, seja ela para cima, para baixo ou para o lado, né, esquerdo ou direito. Então você colocando esse divisor, você vai ter espaço para fazer esse trabalho, entendeu? E claro, o aconselhável é você usar o de 1 milímetro, que vai deixar a fenda entre as placas bem fininha e com o acabamento fica bem legal. Então você consegue dar alinhamento nas suas placas usando esse divisor. A gente não usa, tá? A gente já tem uma experiência bem bacana, a gente não utiliza. Mas de vez em quando, né, acontece algum probleminha, por diferença da parede, né, vamos dizer assim, a gente consegue colocar o divisor e ele ajuda muito a gente. Beleza? Esse aqui é o pozinho do nível de linha. Esse aqui é o pó, tá aqui. Esse aqui, aí ó, eu uso também, né, eu levo sempre uma chave de fenda, uma chave Phillips também, porque a gente na hora de estar tirando a tomada, não é? A gente não vai inventar a moda ou vai pedir ao cliente uma ferramenta, então eu sempre deixo uma de cada, fenda para poder estar me auxiliando. Tem aqui um martelinho de borracha, né, que às vezes você pode precisar bater de um lado do outro, são ferramentas, né, necessárias. Tem esse aqui, que para mim também é uma das ferramentas muito importantes, tá? Na hora que você vai fazer uma instalação, pessoal. É essa ferramenta aqui que vai definir o prumo para você. Eu vou fazer um outro vídeo com a utilização dela para vocês entenderem como que funciona essa ferramenta. É uma ferramenta de extrema importância, tá? Nas instalações, porque você precisa de ter o nível e o prumo da parede confirmado para você poder fazer um trabalho com excelência. Então é uma ferramenta também muito importante junto com essa aqui, ó. É a famosa mangueira de nível, que a gente sabe que muita gente ali tem medo e tem receio de usar, né, porque por falta de conhecimento. Qual que é o princípio de funcionamento desse nível de mangueira? Justamente dar o nível ao lugar que você precisa trabalhar. E é uma ferramenta simples, pessoal, de usar. É uma ferramenta simples. Vocês estão vendo que é uma mangueira comum. Tá vendo? É uma mangueira comum. Ela é vendida assim, no metro, tá? É uma ferramenta que, pela sua simplicidade, né, diante da sua simplicidade, é uma das mais precisas que a gente tem. É a mangueira de nível. E ela funciona da seguinte forma. Você vai colocar água em uma das extremidades até chegar do outro lado. Você vai conferir se toda a mangueira está preenchida com a água, né? Você vai conferir toda ela. Se não tiver, se aqui no meio dela der uma bolha de ar, que é costume também, o que você vai fazer? Você assopra, pega o outro lado, assopra a ponta para ela poder o ar circular e sair de outra forma, da outra ponta, desculpe. Estando toda preenchida, acabou, pessoal. Você vai botar essa ponta aqui no ponto primário, que você achar, né, no ponto primário, e esse secundário é o que ele vai te dar a definição. Então, o que vai acontecer? Você encheu a mangueira de água, junta uma com a outra, ponta com ponta, e você vai observar. Ela vai bater nas duas pontas, ela vai bater exatamente na mesma linha. Então, você já sabe que ela está nivelada. Quando você esticar a mangueira, consequentemente uma das pontas, ela vai, com a gente mexendo nela, a água pode sair. Então você vai tampar uma das pontas para a água não sair do outro lado e vai esticar a mangueira. Esticou a mangueira, achou o ponto secundário, você vai encostar na parede e você vai controlando de um lado do outro. Feito isso, você segurou, você vai ver que de um lado vai marcar aqui o nível da água e do outro lado o mesmo nível da água. Pessoal, não precisa chegar e puxar para ver, não. Ela vai dar certo, ela vai deixar no mesmo nível, né? no mesmo nível de um lado e de outro, o ponto primário com o ponto secundário. Feito isso, você vai fazer a marcação no local e depois estica a linha, entendeu? Você vai bater a linha na parede e acabou, vai te traçar uma linha reta e você não vai ter dor de cabeça. Então, pessoal,
Também, né, aqui ó, não posso esquecer, máscara, óculos de proteção, já falei da escada. Tenho aqui também uma ferramenta muito importante, né, que a gente já falou dele, que é esse gabarito aqui do Marcelo, né, do Mundo 3D Placas Personalizadas. A gente ganhou esse gabarito aqui num sorteio e ele é de extrema utilidade para a gente nas obras. Aqui eu consigo fazer meu corte reto. Se eu precisar cortar 5 centímetros de uma placa, eu vou fazer medição com a trena, que também é outra ferramenta que não pode faltar, viu pessoal? Trena, se possível de 5 metros, para poder ajudar você. Eu marco aqui e faço o corte pegando no guia que tem aqui, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo esses cortes? Esses cortes são os guias que você tem. Tem de um lado e tem de outro. Você coloca uma peça aqui, você faz o corte perfeito, pessoal, corte perfeito. E vocês estão vendo aqui, né? Esses outros cortes aqui, é para você fazer o corte na peça no ângulo de 45 graus, para você também fazer a estrutura para um vaso, para um cachepô, entendeu? E para a sanca. Então, esse gabarito, pessoal, ele é muito importante, ele é muito bom para quem quer facilidade de fazer o serviço tranquilo e com qualidade. Você consegue cortar na mão, marcando, fazendo, puxando? Consegue, pessoal, você consegue fazer. Mas eu acho que quem tiver oportunidade e condições de adquirir uma ferramenta dessa, eu tenho certeza que não vai se arrepender. A ferramenta é muito útil e todas as obras eu levo essa ferramenta. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, às vezes a gente precisa fazer corte na placa de, vamos botar aí, ó, 5 centímetros. É exatamente isso aqui, ó, 5 centímetros. Aí você pensa, caramba, como que eu vou cortar uma peça de 5 centímetros? Você consegue cortar na mão? Consegue, mas eu tenho certeza que você vai danificar pelo menos umas 2 placas até conseguir. Com essa ferramenta aqui você corta de primeira. Por quê? Você vai colocar a placa aqui dentro, ela não vai ter como ficar sambando aqui. Esse modelo aqui é para peça 40 por 40, mas ele tem a 50 por 50. Você colocou a peça aqui, fez o corte, ela não tem como mexer. Você vai fazer o corte com um serrote, né, um serrote normal, um serrote grande, e não vai ter problema. Não tem porquê você errar com uma ferramenta dessa. Então a gente usa um serrote daqueles grandes, entendeu? Que também tá guardado. E essa ferramenta é o ideal para você fazer os cortes. Beleza? Pessoal, eu acho que de parte de ferramenta tá aqui. Eu acho que é o mínimo que você pode ter, que você possa ter para fazer uma instalação com qualidade, tá bom? E não ficar apertado, beleza? E, lógico que aqui no meio a gente tem que é a massa corrida, que entra aqui no meio, não é? O rejunte, o gesso cola, é tudo coisas que você tem que deixar preparado para fazer uma instalação com qualidade, tá bom, pessoal? E ferramenta fica a seu critério. Por exemplo, trena, eu tenho 2. Carrilho, além desses 2 aqui, eu tenho mais 2 que ficam aqui em casa para a gente poder fazer a nossa produção. O serrote eu tenho 2. Então, realmente fica a critério de cada um ter as ferramentas. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica de hoje aqui, desse vídeo, desse segundo módulo, vamos falar assim, que a gente vai falar das ferramentas, tá bom? E agora, no próximo vídeo eu já vou fazer com vocês a parte de utilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui na teoria, ou quer dizer, na prática, né, que a teoria foi agora, eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona a mangueira de nível e o prumo. Beleza, pessoal? Então, não esquece, acompanhem os nossos canais, não se esquece, não, se inscreve nos nossos canais aí, que é o VD Diário de Ideias, é o que se faz aqui no Pago, elas é o que se faz, e o Dixon Gesso 3D. Dá essa força pra gente aí, que é o que a gente tem pedido aí pro pessoal nessa nossa caminhada. Só para se inscrever no nosso canal, acompanha lá e compartilha com os amigos aí, que vocês não vão se arrepender não. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí, VD Diário de Ideias, tamo junto.